Gente, bora de fofoca, porque, né, a saga aí do caso Mike Leão continua. No último vídeo, né, a gente viu lá que ele ia deixar de aparecer na internet, né, queimou lá o HD que tinha as imagens desse suposto OVNI, de quem, sei lá, matou lá, né, a ovelha dele e tudo mais. Foi polícia lá na casa dele também, né? Ele contou que a Luísa Mel também entrou em contato com ele. A gente viu também, né, que as luzes desse possível suposto OVNI que ele tinha visto, na verdade, eram aí, né, do camping, dessa chácara que tem lá perto da chácara dele. E agora ele apareceu aí nas redes sociais, participou de um podcast, o LendaCast, do Daniel Pires, e disse que a galera que falou lá do camping forjou tudo. Vamos ver. Atrás, a equipe do Luciano Tigre, os proprietários lá, não, a gente não tem nada aqui. A gente não tem nenhuma luz, a nossa luz é de 50 watts, é uma luz pequenininha. Uma semana depois, não, a gente tem muita luz aqui, é aqui mesmo, é as luzes do chalés. Então, pra mim, isso, essa é a questão. Rolou isso, de não ter outras luzes. E agora tem. E agora tem. É que é rentável, né? Porque se fosse no meu terreno, eu também diria que era lá. Eu também rentaria pra abrir pra camping. No meu, futuramente, a minha ideia agora, com o passar dos anos, que eu vou ter que sair de lá, eu não vou abandonar meu terreno, né? Vou desistir de tudo que eu construí. Eu vou também, quem quiser acampar lá e quiser ir no local, eu também vou rentabilizar lá, não vou perder toda a minha vida. Eu falei isso de passar, eu falei, Sara, por que ele não cobra ingresso pra Olha, entrar lá? Cobra e fala, uma foto, tanto. Eu preciso primeiramente tirar meus animais de lá. Né? Eu falo isso brincando, né? Não, mas é Porque que não é dá realmente. pra- Porque isso nunca vai parar, Dani. Sabe, uma das coisas que eu falei que eu faleci dia 31 e nasceu outra pessoa é porque a minha vida, os meus sonhos lá, as coisas. Uma das perseguições maiores que eu tinha lá é porque eu brigava com muito político, né? Eu era muito incisivo antes disso Sim, tudo. eu era muito incisivo nas causas sociais, a gente não ter água na minha casa, a gente não ter estrada, a gente não ter. Não tem água lá? Não, a gente Água não tem água, potável? não, a gente pega do rio. Então, é uma das questões do meu ataque é que eu mexo com pessoas muito importantes, assim. Mike do céu. E aí, segundo ele, esse camping teria luzes fracas. E de uma hora pra outra, começou a ter luzes fortes. Ixi, gente, quem tá mentindo nessa história, hein? E segundo aí o perfil politkey_br, em entrevista, o Mike Leão volta a entrar em contradição sobre a aparição do OVNI. E dessa vez, ele disse que a nave espacial passou acima da sua casa com as luzes apagadas. O jovem também afirmou que os seus fãs acreditam que ele foi abduzido e trocado por um clone. Gente do céu. Com todo mundo. E quando eu saio pra fora, ela tá finalizando de passar em cima da minha casa. Ela tá terminando de passar. Sem barulho, sem luz, sem nada, sem som, sem calor. A única coisa que tinha embaixo até o povo, mas fez sombra. Gente, aquilo não fez sombra. Ele tava mais de 80, 100 metros acima da minha casa, né? Na frente da minha casa eu tenho uns eucaliptos que eu plantei pra cerca, né? Então eles devem ter no mínimo, uns 30, 40 metros. São árvores bem altas. Tá. Tava muito acima delas. E era muito grande. Mas aí apagou, deu essa dimerizada que você falou. Depois você entrou, quanto tempo mais ou menos depois passou? Uma hora? Não, não chegou tudo isso, não. É Rápido. alguns minutos, assim. É questão de 5, 6 stories, eu acho, da gente conversar. A galera começou, Mike, é uma abdução, é nave. A galera que começou a falar. Mas assim, se a nave passou em cima da casa dele, por que ele não filmou? Só ficou filmando o rosto dele. É isso que eu não consigo, assim, sabe? Acreditar muito nessa história. O povo tava te pilhando, Mike, você vai ser abduzido. Não, que eu ia igual a implantar chip vaquinha na do minha filme, cabeça. né? O quê? Que eu ia implantar chip na minha cabeça, que eu fui... Na verdade, a maioria tem gente ainda que acha que eu fui trocado, tá? Isso até é Tem engraçado. gente que acha isso? Sim, que eu fui trocado. Eu vi alguns vídeos na internet de uma influencer A galera falando sério? falando brincando? sério mesmo, que eu fui trocado, que eu fui abduzido. Mas, gente, não sou eu, tá? É a galera que falou isso. Eu tô normal. Meu Deus do céu. Eu tô normal, pelo amor de Deus. É Não o vai fazer corte com todo mundo. E ao ser questionado sobre incontrovérsias, ao ter falado que o OVNI passou pela casa dele ligado, né? Mas na entrevista do SBT falar que passou apagado, o Mike Leão contou outra versão pela terceira vez e disse que, na verdade, a luz vermelha era muito forte e ficava na parte superior da nave. Ué, mas ele não acabou de dizer que as luzes estavam apagadas dessa nave? Mike, você disse no story que a luz da suposta nave passou em cima da sua casa com uma luz vermelha bem forte. Mas depois você disse no Domingo Legal que a luz passou apagada. Afinal de contas, qual a verdade? É que a verdade é que a luz forte é a parte de cima, né? Que tava brilhando. Vermelha? Não, é que as pessoas esqueceram que o disco tem em cima e embaixo. Duas partes. Não, a parte vermelha é a parte de baixo. A luz forte que brilhava era em cima. E quando ela passou em cima, a parte de cima que cintilava estava apagada. O que estava brilhando era a parte de baixo. Então é isso que talvez ficou desconexo, as pessoas não conseguiram entender. Mas o que estava brilhando muito forte era a parte de cima ali, vamos dizer assim, do disco, nave, sei lá. A parte de baixo que passou era só uma chama ali, um fogo, sei lá, um Que LED. era aquela parte redonda, parece Isso um osso, mesmo. parece a íris do olho, né? Que tava Isso embaixo. mesmo. Aquilo que tava com fogo, é isso? E não é fogo, né? É uma luz, mas muito fraquinha. Até a galera ainda comentou, por que não apareceu nas câmeras, né? E tal. Primeiro que tava muito alto e não era algo que, como as luzes da minha casa estavam todas acesas, não fez sombra nenhuma, né, gente? Então, acredito que se tivesse ligado, né, os flashes teria aparecido, mas não, era só a parte de... E outra também, né?
se tinha câmera na casa dele e gravou essa suposta aparição, gente, ele ia mostrar na internet, né? Pra história ficar mais verídica. Eu acho assim, qualquer pessoa que presenciasse algo assim super estranho, diferente, como, né, supostamente aí um OVNI, é óbvio que iria filmar, colocar na internet, né, gente? Não é? Eu, pelo menos, penso assim. Mas aí ele dizer que primeiro tava apagada, aí depois tava acesa, mas aí por conta das luzes da casa dele, não tinha sombra. Eu tento, assim, fazer uma linha de raciocínio, mas não consigo entender nada nessa história. Ah, e como a gente viu no outro vídeo, o Vilela, lá do Inteligência Limitada, né, que é um grande podcast aí da internet, disse que o Mike Leão teria cobrado pra participar do podcast dele, né? Ou seja, queria dinheiro pra participar do podcast dele. Vamos ver de novo o Vilela comentando isso, porque o Mike Leão respondeu nesse podcast, nesse LendaCast, se ele cobrou ou não dinheiro aí do Vilela pra participar do Inteligência Limitada. Vamos ver. Não sei se a produtora ainda tá aqui. Sim. Tá aí, a Andréia já foi? Tá aqui? A Andréia, se puder vir até o microfone. A gente tá desde o começo do caso, atrás do Mike. A gente conseguiu Sim. falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? Sim. A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Ah, mas se não for, se não for presencial, pode ser sem cachê? Ah, vou ver, fala com o meu assessor Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou hoje falar de com novo. ele e depois não teve mais resposta. Mas a gente se deu todos. Não é, André? A gente deu todas as. Fala aí, por favor. A gente chamou ele várias vezes, né? Chamou várias vezes pra ele dar a versão dele. Ó, tem um negocinho que chama. Isso, microfone, isso. A gente chamou o Mike várias vezes pra dar a versão dele sobre o caso, né? A gente deu várias oportunidades, mas ele não. A princípio não ele queria, né, falar com a gente. Aí depois que entrou o Celso Portiolli, eu acho que aí falou que era só com cachê. A gente falou, a gente não paga cachê, não é um programa de televisão, aqui é uma entrevista, vai ter a sua versão, até porque tem gente lá que vai dar outra versão. Mas será que ele ganhou cachê pra dar entrevista lá no Domingo Legal com o Celso Portiolli? Eu acho que não, né? Porque muitos programas não pagam os convidados. No máximo que eles podem fazer é pagar a passagem. Porque, né, como o estúdio fica em São Paulo, e se a pessoa é de outro lugar que não é São Paulo, aí tem a passagem. Ou então o carro vai buscar, se mora, né, ali em São Paulo, enfim, nas proximidades. Mas assim, pagar pra dar a entrevista eu acho difícil. E aí, o Mike Leão resolveu desmentir o Vilela e disse que não cobrou cachê pela entrevista, não. Cara que tá puta com um podcast desse aqui, recebendo o cara, dando palco pro cara. A galera tá puta sem razão? Você pagou pra ele? Você Na pagou verdade, cachê? Gente, tem umas informações aí incorretas. Pelo menos da minha parte, eu não cobrei de ninguém. Nem da minha Ah. que ele tá comigo agora. Ele não cobrou de ninguém, gente. Gente, será que o Vilela mentiu? O Vilela mentiu ao falar que ele cobrou cachê? Será que o Vilela mentiu? Será que o ufólogo mentiu ao falar que o SBT tinha convidado ele, que o Mike mandou desconvidar? Será? Que eu tô gratuito. Até mim. Eu até falei com o Luciano, que foi em um podcast, né? Falei, amigo, se der e me chamar, eu não vou fazer nada online. Por que um tem que ser presencial e tem que ser online? Se Online, quiser, fala da sua casa? remotamente. Se quiser me levar lá, por que eu não posso ter o mesmo privilégio de estar lá? Se quiser, me paga a passagem. Pra pagar a passagem, sim. Eu não tenho dinheiro pra gastar. Ele tá dizendo que o Vilela mentiu. Gente, mas o Vilela, com um podcast gigantesco, iria falar que ele quis cobrar pela entrevista no ar. E aí agora ele vem dizer que quem tá mentindo é o Vilela. Será que o Vilela ia jogar toda a credibilidade dele assim no lixo? Falando uma coisa dessa? Acho difícil, hein? E o Mike Leão também disse que ia fazer aí uma ação social, né? Em prol aí de animais em parceria com a Luísa Mel. Uma das pessoas que eu posso expor, que amanhã a gente vai ter um trabalho da causa social animal, eu vou conhecer a Luísa Mel pessoalmente, que eu admiro muito. Luísa Mel, você conhece Muito amanhã? o trabalho dela. Ela ontem mandou uma equipe na minha casa pra ajudar, né? Até os delegados pra proibir a galera de entrar lá em casa, proibir os drones. Então, a Luísa Mel perfeita, assim, porque ela conheceu o meu trabalho, meus bichinhos. Então, pra mim é uma honra conhecer ela, né? Alguém, pra mim é, meu Deus, a gente que trabalha com causa animal, ela é uma referência internacional. Então, pra mim, é super famosa. E mais um monte de gente, assim, né? Até o Luiz falou, você tem que fingir naturalidade. Gente, essa história parece que quanto mais remexe, mais vai ter pano pra manga, né? E assim, toda hora tem um capítulo novo. Dessa vez, ele desmentindo o Vilela. E o Vilela disse, né, que ele teria cobrado, o Mike Leão teria cobrado aí pra dar a entrevista lá no podcast dele. E, gente, quem tá dizendo a verdade, hein? Quero saber sua opinião. Comenta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Eu quero saber, você tá acompanhando todo esse caso aí do Mike Leão, esse influenciador do Paraná, que supostamente viu um OVNI na chácara dele? Quero saber sua opinião.